João, no seu capítulo. Ah, meu Deus, aqui saiu. No seu capítulo 5, no último versículo, que é o 21, ele diz uma coisa. Diz o seguinte, no 21, está aqui. Mas, queridos filhos, afastem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês. E ele termina com amém. Foi a advertência final dessa primeira epístola de João, no seu capítulo 5. Meus queridos filhos, afastem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês. Amém. João está dizendo que, para os seus da sua época, que qualquer coisa que em nossa mente, em nosso coração, tomar o lugar de Deus, nós devemos nos afastar. O lugar de Deus não deve ser tomado. Então, pelo que João já contou nesta primeira epístola dele, o lugar de Deus é sagrado. O lugar de Deus é sagrado. O lugar de Deus é santíssimo. No templo que Salomão ergueu, era dividido em pátio, lugar santo e santíssimo. No pátio fazia as ofertas, no lugar santo só sacerdotes iam. E no santíssimo, só o sumo sacerdote ia uma vez por ano. Ali ele ia ter contato com a glória de Deus, com a presença de Deus. Nós devemos ter este lugar em nossa mente. E este lugar é definido como um espaço que nenhum outro objeto deve ser ocupado. O lugar da presença de Deus em nossa vida. É o lugar do Santíssimo. Veja só o que João diz. Não é? Mas, meus queridos filhos, afastem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês. Amém. Então, tudo que venha tomar o lugar de Deus, nós deve afastar. Então, a gente deve ver o que está tomando o lugar de Deus em nosso coração. O que é que está nos dominando, nos impulsionando na vida? Porque muitas coisas neste mundo querem tomar o lugar de Deus em nosso coração. Por isso que Jesus Cristo disse que devemos vigiar. Porque o maligno vai lançar as coisas do mundo e o que há no mundo para ocupar o nosso coração, para ocupar a nossa mente.
desta feita, a gente vai deslocar Deus da nossa mente e vai colocar as coisas do mundo e que há no mundo na nossa mente. E nossa mente estará preocupada com as coisas desse mundo. E assim deslocará Deus da nossa mente. Tirará Deus de ocupar o primeiro lugar em nossa mente. É isso que o João está dizendo. Porque o mandamento é buscar a Deus em primeiro lugar. Nossa mente deve buscar a Deus em primeiro lugar. Aí está o exercício que devemos fazer em nossa vida. Colocar Deus em primeiro lugar em nossa mente. João está colocando isso. Isso é que é buscar Deus em primeiro lugar. E tudo mais te vai ser acrescentado. E aí a promessa de Deus. As bênçãos virão a você. Você não vai ter que procurá-las. Deus irá aplanar os seus caminhos. Ele aplanou o caminho de Ciro. Você vai ver isso no capítulo 45 de Isaías. Ciro nem ao menos tinha nascido. E Deus disse que aplanaria os caminhos dele. E ele faria conquista, as portas do reino se abririam. E Ciro entraria e pegaria os tesouros dos reinos. Ciro era um ungido de Deus. Um homem que não conhecia nada de Deus. Antes de nascer, Deus já programou, já previu o que Ciro ia fazer. Seria um homem abençoado. As portas do mundo, dos reinos se abririam para Ciro. E seu caminho seria plano. Ele ia conquistar o mundo. É isso que Deus quer, que as bênçãos nos peguem, que as bênçãos venham até nós. Nós não vamos buscar a bênção vem até nós. Quando nós pomos Deus em primeiro lugar. Se ele criou um Ciro para esta tarefa, como o oleiro, como o Criador, ao nos ensinar estas coisas, que devemos colocar Deus em primeiro lugar. Ele está dizendo, se você fizer isso, as bênçãos lhe procurarão. Você será abençoado. Os teus caminhos serão planos nesta vida. O maligno não lhe toca, porque você estará sendo protegido debaixo das asas do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Se você se colocar nessa posição, nesse quadro, deixa que Deus domine a sua vida, deixa que Ele seja o objeto e foco dos seus pensamentos. Os seus caminhos na vida, diz Deus, serão planos. As bênçãos te seguirão. Você será uma pessoa abençoada. Aí está. Essa pessoa abençoada, nós podemos colocar numa palavra. Numa palavra. Prosperidade. Pessoa próspera. Deus está dizendo isso. Veja que prosperidade é uma bênção que vem de Deus. Ela vai te procurar. É quando a prosperidade te procura. Quando você cumpre os requisitos de Deus. Colocar Ele em primeiro lugar. É isso que João está falando. Que nenhum outro objeto ocupe a sua mente em primeira instância, mas que Deus seja o projeto da sua vida.
Buscai a Deus em primeiro lugar e tudo mais vai lhe ser acrescentado. É a prosperidade. É o caminho se aplanando diante dos teus olhos. É isso que Deus quer. Deus quer a prosperidade dos seus filhos. E João coloca nesses termos essa prosperidade dos seus filhos. Meus queridos filhos. O que é que eu fiz aqui? Eu mudei aqui. Eu estou com o celular, é um problema, um toquinho muda tudo. Isso que faz o celular. Agora eu tenho que ir lá. Vou no versículo 21. Aqui. Meus queridos filhos, afastem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês. Amém. Buscarás a Deus em primeiro lugar. É o mandamento de Deus. Agora, o segundo lugar, ele fala: ame ao próximo, ame aos irmãos, ame a uns aos outros. Deus está dizendo que deve ocupar o primeiro lugar. Nessa carta de João, ele se preocupa com isso. Quando você coloca Cristo em primeiro lugar, você está colocando Deus em primeiro lugar. E Cristo o que é? Cristo é a palavra de Deus, o verbo que se fez carne. Então, colocar a palavra de Deus é colocar Deus em primeiro lugar neste mundo. É assim que nós vamos colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida, quando dermos tempo para meditar na palavra dele. E a palavra dele chama-se Jesus Cristo. E este é o amor com o qual Deus amou o mundo, com a palavra dele. E quando tivermos a palavra dele colocada em nossa mente, nós estaremos cheios do amor de Deus em nós. E quando a compartilhamos, nós estamos prestando o amor de Deus ao mundo. Estamos amando o mundo. Quando divulgamos essa palavra de Deus, que é Jesus Cristo, estamos amando o nosso próximo. Isto é amar ao próximo. Divulgar a palavra de Deus ao mundo. Divulgar Jesus Cristo ao mundo. É a mesma coisa que divulgar o amor de Deus ao mundo. Isto é colocar Deus em primeiro lugar. Se nós colocarmos as ambições, a avareza ou outros projetos em primeiro lugar, estamos colocando outras coisas. E é isso que a parábola que Jesus falou da semente. A palavra caiu em meio de pedras. Então, essa semente, a palavra, quando ela nasceu, a árvorezinha não podia criar raízes. A pedra não deixa criar raízes. E vem o sol, e o calor do sol mata, seca a raiz, e a plantinha morre no meio da dureza, porque outros projetos vêm. Deus não é colocado em primeiro lugar. Então a terra não é propícia, a terra fica dura. E a palavra de Deus, que contém o poder de Deus para nos curar, nos libertar, morre. E assim, vamos procurar outros braços para resolver as nossas soluções. E não daremos glória a Deus, a glória que Ele merece por ser o Senhor que nos salva, aquele que enviou sua palavra e o sarou. Não podemos testemunhar da cura, do milagre, da proteção e providência de Deus. Assim também aquele que pensa nas coisas do mundo é como aquele que faz o quê? Que deixa a semente cair sobre espinhos.
abrolhos. A árvore não cresce. As aflições causadas pelos espinhos matam a árvore. É aquele que está no meio de aflição, de agonia, de dívida, de cobranças, de exigências. A mente dele fica afogada. E a palavra de Deus não pode brotar dentro dele. Não está ocupando, não tem espaço para ocupar o primeiro lugar. Outras coisas, preocupações, tormentos ocupam o espaço que devia ser dado à palavra de Deus, à meditação da palavra de Deus. E assim Deus não é colocado em primeiro lugar. Perdemos a bênção, não podemos testemunhar. Então, João termina a sua carta dizendo isso daqui. Meus queridos filhos, afastem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês. Amém. Qualquer coisa vai ser ídolo. Deus não quer que ponha ídolos à nossa frente. Vamos tomar cuidado com a idolatria, os objetos que ocupam a nossa mente, mas que a palavra de Deus seja o espaço destinado a ocupar a nossa mente e que demos prioridade a esta palavra, pois o mandamento é buscar Deus em primeiro lugar. E Deus se busca colocando a palavra, o Filho dele, e o Filho dele chama-se Jesus Cristo. É uma boa nova, né? Agora aprendemos como colocar Deus em primeiro lugar, colocando a sua palavra, o Verbo divino, Jesus Cristo. É aí que vamos mostrar ao mundo o amor de Deus, pois ele enviou seu Filho, ele amou tanto o mundo que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí está a identificação do amor de Deus. Ele dá o seu Filho, a palavra dele ao mundo. E é esta palavra que deve ocupar a nossa mente. E assim estaremos pondo Deus em primeiro lugar. Senhor, obrigado por essa mensagem de João, onde devemos colocar Deus em primeiro lugar, colocando Jesus Cristo, isto é, a sua palavra, a palavra de Jesus Cristo em nosso coração, e compartilhando este amor de Deus com os outros, isto é, compartilhando a palavra de Jesus Cristo com os outros, estaremos compartilhando o amor de Deus. E assim estaremos colocando Deus em primeiro lugar em nossa vida e mostrando o amor de Deus ao mundo. Obrigado por essa lição de João. Agora, Senhor, vamos ao teu poder, o poder que tu nos deste a nós, seres humanos, que no nome de Jesus Cristo expulsaríamos demônios e curaríamos enfermos. Então, no teu nome, nós vamos quebrar toda a força do mal, toda a força da enfermidade, toda a força da avareza, toda a força da aflição, da angústia, das dívidas, da pobreza, da miséria, da tragédia, da perseguição em nossas vidas. Em o nome de Jesus Cristo, amarramos isso e jogamos fora da nossa vida. Amém. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.